Olá, moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula sobre tabela periódica. E a aula de hoje será sobre propriedades periódicas e assim a gente fecha esse assunto. Vamos lá, moçada, muita coragem e vamos começar. Olá, moçada, como vocês estão? Bem-vindos à nossa terceira aula sobre tabela periódica. E na aula de hoje, para a gente fechar o tema tabela periódica, nós vamos ver as propriedades periódicas e aperiódicas. E lembrando que isso é uma videoaula, então foca no que você tem dúvida ou no que você não entendeu. Se tem alguma propriedade que você já sabe, está bem seguro, passa adiante, vai para frente, foca onde você tem dúvida. Então vamos lá, moçada, tenho certeza que essa aula vai ajudar você a entender essas propriedades da tabela periódica. Então, primeiro, qual que é a diferença de uma propriedade periódica e uma propriedade aperiódica? Uma propriedade periódica é aquela que varia de forma regular em função do aumento ou diminuição do número atômico, ou seja, ela tem uma linearidade. Já as propriedades aperiódicas, elas não variam de forma regular ou de forma linear em função do número atômico. Bom, dessas, quais são as mais importantes? As propriedades periódicas. Eu coloquei as aperiódicas também, para vocês terem esse material, mas o que vocês vão focar são as propriedades periódicas. Galera, são várias as propriedades, não se preocupe que nós vamos ver uma a uma. Dessas propriedades, as propriedades periódicas são o raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade e raio iônico. E essas três últimas são as propriedades aperiódicas. Lembrando que as propriedades periódicas são as mais importantes, principalmente no que se diz respeito do Enem e do seu vestibular. Então é o que você vai focar. Então coragem, respira e vamos. Propriedades periódicas, as mais importantes. Primeiro, raio atômico. Galera, a gente começa falando disso com uma pergunta muito óbvia. O que é raio atômico? Moçada, se você pegar uma esfera, o raio vai determinar o tamanho da esfera. Então, uma esfera com raio grande é uma esfera grande. E um raio pequeno delimita uma esfera pequena. Então, raio atômico para o átomo é o tamanho do átomo. É isso que você vai gravar. Raio atômico é o tamanho do átomo. Em uma definição mais formal, raio atômico é definida como a metade da distância entre núcleos de átomos vizinhos de um elemento químico. Josias, o que é isso? Calma. Pega dois átomos. Pegou? Coloca eles bem próximos um do outro, o mais próximo possível que você conseguir. Aí você vai medir a distância de um núcleo até o outro núcleo. A medida, o tamanho dessa distância é o dobro do raio, é 2 R's. Então, o raio é só dividir esse número por 2. Legal, Josias, mas por que você não mede direto a distância do núcleo até o final da eletrosfera? Por um motivo muito simples, moçada. Lembram que a eletrosfera contém orbitais, e os orbitais são as regiões do espaço onde o elétron está orbitando, onde está se movendo, se deslocando. Só que o orbital é uma região de probabilidade do elétron estar. É uma região probabilística. Então, dessa forma, galera, fica muito difícil delimitar o tamanho da eletrosfera. Porque o que delimitaria na realidade é até onde o elétron vai. Só que como o orbital é uma região de probabilidade, então, ora ele pode estar mais afastado do núcleo, ora ele pode estar mais próximo do núcleo, lógico, contanto que esteja delimitado pela região do orbital. Então é assim que a gente vê o raio atômico. Mas para efeitos práticos, para efeito do seu vestibular, do seu Enem, você tem que saber como que varia o raio atômico na tabela periódica, da onde ele cresce, da onde ele é pequeno e para onde ele fica grande. Então vamos começar a ver como varia o raio atômico nas famílias. E para isso, vamos pegar a família 1A para a gente ver. Dessa família 1A, eu vou selecionar três elementos para você entender a ideia. Galera, não decora. Olha essa aula com paciência, olha com carinho, que da mesma forma, com muito carinho, eu fiz ela para vocês. Eu tenho certeza que você vai entender e você não vai esquecer. Você não precisa decorar. Então, galera, eu vou mostrar o raciocínio usando esses três elementos. Deixa eu escrever eles maiores: o hidrogênio, o lítio e o sódio. Moçada, o hidrogênio está no primeiro período. Significa então que ele tem uma camada só. Então vamos desenhar o hidrogênio. Tá aí, desenhei o hidrogênio. Já o lítio está no segundo período,
ou seja, ele tem duas camadas. Então, vamos desenhar o átomo de lítio. Desenhei também. E o sódio está no terceiro período, portanto, ele possui 3 camadas. Então, eu desenhei o átomo do sódio. Galera, fica claro a gente observar que quanto mais camadas tem um átomo, maior ele será. Então, aqui o raio atômico está aumentando de cima para baixo. Então, galera, quanto maior o período, maior o raio atômico, ou seja, maior o tamanho do átomo. Josias, que mais que eu tenho que saber de raio atômico quando ele varia numa mesma família? Mais nada, só isso, moçada. Aumentou o período, ou seja, o número de camadas, aumentou o tamanho do átomo, aumentou o raio atômico. Vamos ver agora como varia o raio atômico em um mesmo período. Então vamos escolher um período da tabela periódica? Vamos escolher o quarto período. Tá aí, ó, o quarto período. Deixa eu separar ele para vocês. Separei. Galera, eu vou escolher 3 elementos. Vamos escolher os 3 primeiros elementos das 3 primeiras famílias A. Potássio, família 1A, cálcio 2A e gálio da família 3A. Poderia pegar da família B também, tá, moçada? Mas eu preferi pegar das A aqui. Então deixa eu mostrar esses 3 elementos aqui, ó. Aumentei, ampliei para vocês. Os 3 elementos estão no quarto período. Um está na família 1A, 2A e 3A. Galera, número de camadas. Todos eles estão no quarto período. Todos eles têm 4 camadas. Olha o número de prótons de cada um desses átomos. Potássio tem 19, cálcio 20 e gálio 31. Galera, quanto mais prótons tiver no núcleo do átomo, mais fortemente os elétrons vão ser atraídos pelo núcleo. E se o núcleo está atraindo com maior força os elétrons, esses elétrons vão ficar mais pertinho do núcleo. Então, conclusão, quanto mais prótons tiver no núcleo do átomo, mais próximo do núcleo estarão as camadas. O átomo ele vai dar uma encolhida, porque os elétrons estão sendo mais atraídos mais fortemente pelo núcleo. Então, quanto mais prótons no núcleo, menor vai ficar o átomo. Deixa eu mostrar para vocês isso no desenho. Olha aí na transparência. Olha o potássio. O potássio tem 19 prótons. Os elétrons estão sendo atraídos com uma certa força. Agora, olha o cálcio. O cálcio tem 20 prótons. Então, esses elétrons da eletrosfera vão ser atraídos mais fortemente. Se eles vão ser atraídos mais fortemente, o átomo fica um pouco menor. Olha o gálio. Galera, o gálio tem 31 prótons, tem bem mais prótons. Então, os elétrons vão ser atraídos com muito mais força. Então, o átomo vai ficar menor ainda, porque todos os elétrons vão ficar mais próximos do núcleo. Observa, moçada, que todos esses átomos têm 4 camadas. O que diferencia o tamanho do átomo é o número de prótons. Quanto mais prótons, mais ele atrai os elétrons e menorzinho fica o átomo, porque os elétrons vão ficar mais próximos ao núcleo. E dessa forma, o raio atômico está aumentando da direita para a esquerda. Josias, não entendi. Não tem problema, eu vou repetir para você com uma outra animação. Ah, Josias, eu já entendi raio atômico. Não tem problema, galera, isso é uma aula online. Você vai lá e passa um pouquinho para frente na próxima propriedade. Só que eu vou mostrar uma outra animação para reforçar esse conceito. Por quê? Porque raio atômico é a propriedade que te ajuda a entender as demais propriedades. Se você entender raio atômico, é 50% de caminho andado para você entender as outras. Então, galera, reforçando, raio atômico em uma mesma família, o que acontece? Aumenta o período, aumenta o raio. Olha uma tabela periódica aí bonita. Vamos pegar a família 1A. Moçada, quando o átomo está no primeiro período, uma camada é pequenininho. Se ele estiver no sétimo período, 7 camadas, ele é grandão. Então, conforme eu vou aumentando o número de camadas, vai aumentando o átomo, ele vai ficando maior. E isso acontece para todas as famílias, porque é uma propriedade periódica. Então, família 2A acontece a mesma coisa em todas as demais famílias também. Então, o raio atômico está aumentando de cima para baixo nas famílias. Em um período, no período eu tenho o mesmo número de camadas para todos os átomos. Então você vai olhar o número de prótons. Quanto mais prótons tiver o átomo, menor vai ser o tamanho, porque os elétrons são atraídos muito fortemente para o núcleo. E aí o átomo fica menorzinho. Então vamos dar um exemplo. Vamos pegar o quarto período. Então, galera, conforme vai aumentando o número de prótons, olha só, o tamanho do átomo está diminuindo. Então, o número de prótons vai aumentando um a um, né? Os elementos são organizados dessa forma na tabela periódica.
E conforme vai aumentando o número de prótons, vai diminuindo o tamanho do raio atômico. Galera, isso vale para todos os demais períodos também. Segundo período também acontece isso. E todos os demais períodos. O raio está aumentando da direita para a esquerda. Então, moçada, para a gente resumir, raio atômico, como que ele varia? Como que ele aumenta? Ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Fechamos raio atômico. Segunda propriedade periódica, energia de ionização. E também temos que começar com essa pergunta: o que é energia de ionização? Moçada, energia de ionização é a força que você vai fazer para arrancar um elétron do átomo. Se você quiser arrancar um elétron, como o elétron está sendo atraído pelo núcleo, você tem que fazer força. Essa força necessária para arrancar o elétron é o que a gente chama de energia de ionização. Definição formal: é a força ou energia necessária para arrancar um elétron do átomo, e esse átomo tem que estar no estado gasoso e tem que estar isolado também. Observação: o elétron arrancado sempre será o da camada de valência. Tem uma equação química que a gente representa isso. Vamos supor, eu vou pegar um elemento X qualquer. Esse elemento X tem que estar no estado gasoso. Se eu arrancar um elétron dele, ele vai virar um cátion, porque eu tirei uma carga negativa. Ele vira o cátion X+, e mais o elétron que foi arrancado. Essa é a equação química que representa a retirada de um elétron de um átomo e, consequentemente, a energia usada para isso é a energia de ionização. Então, um exemplo para vocês. Peguei um átomo de cobre no estado gasoso, arranquei um elétron, obtive um cátion, cobre mais o elétron que eu arranquei. E a energia necessária para arrancar esse elétron foi aí de mais 746 kJ por mol, para cada mol de átomo de cobre. Esse I1 eu chamo de primeira energia de ionização. Josias, se é a primeira porque tem a segunda, a terceira e assim por diante? Sim, existem várias energias de ionização, mas eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Porque agora eu vou mostrar para vocês como a energia de ionização varia na família e nos períodos. Primeiro, começando numa mesma família. Moçada, como eu falei, se você entender o raio atômico, é 50% de caminho andado para entender as demais propriedades periódicas. Vamos pegar, por exemplo, a família 1A. E aí, agora eu vou desenhar esses elementos em função dos tamanhos dele, tá? A ideia aqui, o raciocínio que você vai ter, e aí você não vai esquecer e você não vai ter dificuldade, é o seguinte: átomo pequeno, o elétron está perto do núcleo, então ele está sendo atraído com muita força, porque ele está pertinho dos prótons, é difícil arrancar. Então, átomo pequeno, você tem uma alta energia de ionização. E um átomo grande? Um átomo grande, o elétron está longe do núcleo. Então ele está lá longe, então ele está sendo atraído com muito pouca força, muito fracamente. Então é fácil você arrancar esse elétron. Então, quando o átomo é grande, você tem baixa energia de ionização. Deixa eu mostrar para você aí no slide. Olha só a animação. Então, pega o hidrogênio, que é um átomo pequenininho. Então, o elétron está perto do núcleo. Se o elétron está perto do núcleo, ele está sendo atraído com muita força, a atração é forte. Logo, é difícil arrancar este elétron, portanto, esse átomo tem uma alta energia de ionização, ou uma energia de ionização muito grande. Olha o nosso amigo aí tentando arrancar o elétron, com certa dificuldade, aí tendo que fazer muita força. E um átomo grande, Josias? Olha lá embaixo o césio, está no sexto período. O césio é um átomo grande, tem um raio grande. Portanto, o elétron está longe do núcleo. Se o elétron está longe do núcleo, ele está sendo atraído com pouca força, a atração é fraca. Então, se a atração é fraca, é fácil eu arrancar esse elétron do átomo, portanto, a energia de ionização é baixa, pequena. Olha o nosso amigo aí arrancando um elétron de um átomo maior com mais facilidade. Josias, resume isso para mim? Claro, vamos lá. Então, pega o átomo pequeno, hidrogênio. Quando o átomo é pequeno, a energia de ionização é grande, elétron pertinho do núcleo. E quando eu tenho um átomo grande, a energia de ionização é pequena, elétron longe do núcleo. Beleza, moçada? Então, desta forma, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Como que a energia de ionização varia em um mesmo período? Já explico para vocês, mas o raciocínio é o mesmo, moçada. Vamos pegar o quarto período. Você vai ter que pensar em termos do tamanho do átomo. Átomo grande, energia de ionização é pequena. Átomo pequenininho, energia de ionização é grande. É sempre esse raciocínio. Então, deixa eu mostrar também esses elementos em termos do tamanho deles. Olha só.
Vamos pegar o elemento que estaria na família 1A, né? Esse daí, ó, que eu grifei para vocês. É um átomo grande. Então, como que vai ser a energia de ionização? Responde para mim. Vai ser pequena. Por quê? Porque se eu tenho um átomo grande, o elétron está longe do núcleo, então a atração é fraca, então a energia de ionização é pequena, é fácil arrancar. E vai lá no final desse período, pega um átomo pequenininho, a energia de ionização vai ser grande, muito bem. Então, quando eu tenho um átomo pequeno, o elétron está próximo do núcleo, portanto, a atração desse elétron com o núcleo é muito forte, então é difícil arrancar esse elétron. A energia de ionização é muito grande. Então, em um mesmo período, a energia de ionização ela aumenta da esquerda para a direita. E dessa forma, nós já sabemos como varia a energia de ionização na tabela periódica. Ela varia de baixo para cima e da esquerda para a direita. Moçada, em um átomo, você pode tirar vários elétrons. Então, vamos falar das múltiplas energias de ionização. Só que tem um detalhe. Quando você vai tirar o segundo elétron, é muito mais difícil tirar o segundo do que foi tirar o primeiro. Então, para cada um desses elétrons que você vai retirar, você tem uma energia de ionização diferente. No caso do segundo elétron, a segunda energia de ionização, como a gente chama, ela vai ser maior do que a primeira energia, ou seja, é mais difícil tirar o segundo elétron do que tirar o primeiro. Então tá aí, a segunda energia de ionização será maior do que a primeira. E se eu quiser tirar o terceiro elétron, Josias? Pode também, só que a terceira energia de ionização vai ser maior do que foi a segunda, e assim sucessivamente. A gente resume isso dizendo que a primeira energia de ionização é menor que a segunda, que é menor que a terceira, e assim por diante. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pega um átomo de cobre, arranca um elétron. Você formou o íon cobre mais o elétron que você arrancou. A energia de ionização dessa primeira energia de ionização foi 746 kJ para cada mol de átomos de cobre. Agora, se eu pegar esse íon cobre mais e arrancar mais um elétron do cobre mais, eu vou gerar o íon cobre mais 2, ou 2 mais esse segundo elétron que eu arranquei. Só que olha a energia de ionização do segundo elétron, mais 1958 kJ por mol, bem maior. Por que isso acontece? Pelo seguinte, moçada, olha na primeira equação. Você retirou, no primeiro caso, um elétron de um átomo neutro. E é mais fácil você tirar um elétron de um átomo neutro do que de um íon positivo, que é o caso da segunda equação. Olha a segunda equação. Você está tirando um elétron de um íon positivo, de um cátion. Só que a carga positiva atrai mais fortemente ainda os elétrons. Então, com isso, fica muito mais difícil você arrancar o segundo elétron. E se você fosse arrancar o terceiro elétron, seria mais difícil ainda. Olha quanto que é a segunda energia de ionização. 1958 kJ por mol. Moçada, é quase 3 vezes mais, é bem mais que o dobro, quase o triplo da primeira. Quanto mais elétrons você arranca, mais difícil vai ficando de arrancar esse elétron. Para eu resumir isso que eu falei para vocês, está aqui, ó. Primeira energia de ionização, arrancando o primeiro elétron, retirando o primeiro elétron. Você usa uma certa energia, arrancou. Mas na segunda energia de ionização, ou seja, para retirar o segundo elétron, é bem mais difícil. Precisa de muito mais energia. Gravou, moçada? Entendeu? Então vamos para a próxima propriedade. Afinidade eletrônica. Para a gente definir o que é afinidade eletrônica, você vai pensar o que significa afinidade. Quando você tem afinidade por um amigo, um colega, um professor, um conhecido, você gosta daquela pessoa, você quer estar junto dela. A afinidade eletrônica é o átomo que tem afinidade por elétrons, que gosta de elétrons. Então, a afinidade eletrônica é o quanto o átomo gosta de receber elétron. Tem átomo que adora receber elétron, tem átomo que não quer nem saber de elétron. Uma definição mais técnica é a energia liberada quando um átomo, sempre no estado gasoso, recebe um elétron. E aí está a equaçãozinha, moçada. Pega um átomo qualquer, chamei de X, um átomo genérico, no estado gasoso, ele recebe um elétron e vira o íon X-, um ânion. Como que varia a afinidade eletrônica em uma família? Então vamos lá, moçada, família 1A. E, de novo, você vai pensar em termos do tamanho dos átomos. Galera, a ideia é o seguinte: quando você tem um átomo pequenininho,
você vai pôr o elétron nele, esse elétron vai estar próximo do núcleo. A atração é grande, então é fácil você colocar um elétron nesse átomo. Quando o átomo é grandão, você vai colocar um elétron nele, sempre o elétron é colocado na camada de valência, tá, moçada? Então esse elétron vai ficar longe do núcleo. A atração é pequena, então a afinidade eletrônica é baixa. O átomo não faz questão de receber esse elétron. Deixa eu mostrar para vocês no slide. Olha o hidrogênio, um átomo pequenininho. Então o elétron que vai ser colocado estará próximo do núcleo. Logo a atração vai ser forte. Então vai ser fácil colocar um elétron, portanto esse átomo gosta de receber elétron. Ele tem afinidade eletrônica grande, alta. Agora, por outro lado, olha um átomo grande, o césio. Esse átomo é grande, portanto, o elétron que será colocado estará longe do núcleo e a atração desse elétron com o núcleo é pequena, atração fraca. Logo, vai ser difícil você colocar esse elétron. Então, esse átomo não gosta tanto de receber elétron, é difícil colocar elétron. Então, a afinidade eletrônica é baixa, pequena. Deixa eu resumir isso para vocês. Então, átomo pequeno, afinidade eletrônica grande. E átomo grande, afinidade eletrônica pequena. Então, moçada, a gente vê que a afinidade eletrônica, ela varia, ela aumenta de baixo para cima. E como que a afinidade eletrônica varia em um mesmo período? Vamos lá. Vamos pegar o quarto período e, de novo, você vai pensar em termos do tamanho dos átomos. Tá aí. Moçada, o raciocínio é o mesmo, só vou repetir o que eu já falei nas famílias, mas o raciocínio usado é o mesmo. Pega lá no começo do período um átomo grande. Se o átomo é grande, o elétron está longe do núcleo, então a atração é pequena, é fraca. Logo, a afinidade eletrônica é pequena. Pega um átomo pequenininho lá no final do período. Se o átomo é pequeno, o elétron que será colocado estará próximo do núcleo. Logo, a força de atração entre o elétron e o núcleo é grande. Então, o átomo vai receber esse elétron com facilidade. Afinidade eletrônica grande. Então, dessa forma, a gente vê que a afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita. Vamos escrever então, moçada, como que a afinidade eletrônica varia na tabela periódica. Mas antes disso, qualquer propriedade periódica que faça referência a elétron, que nem afinidade eletrônica, você vai excluir os gases nobres, porque os gases nobres têm a camada de valência completa, então eles são muito estáveis. Eles não querem nem ganhar nem perder elétrons, eles têm uma estabilidade muito grande. Então, qualquer propriedade periódica que remeter a elétron, com uma afinidade eletrônica, você exclui os gases nobres. Então, moçada, a afinidade eletrônica varia, ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. E a gente encerra mais essa propriedade periódica. E vamos falar agora da eletronegatividade. Josias, o que é eletronegatividade? Eletronegatividade, moçada, é a força que o átomo tem de atrair para próximo de si os elétrons de uma ligação química. Tá, mas a gente ainda não viu aula de ligação química. Então, o que é uma ligação química, Josias? Como que isso acontece? Então, vou explicar para vocês. Vamos dar um exemplo da ligação entre o hidrogênio e o cloro, que vai formar a molécula de HCl. Moçada, depois na aula de ligações químicas eu vou falar isso com bastante detalhes para vocês. Mas para eu já introduzir, em uma ligação química, moçada, quando a gente vai fazer uma ligação química, a gente coloca os elétrons da camada de valência em torno dos átomos. Então o hidrogênio está na família 1A, então ele tem um elétron na camada de valência, desenha uma bolinha. O cloro está na família 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência, desenha em torno deles 7 bolinhas. Nesse caso, essa ligação química vai ser feita pelo compartilhamento entre um elétron do hidrogênio e um do cloro. Então, eu vou desenhar um balãozinho juntando um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro. Isso é um compartilhamento, moçada. Esse tipo de ligação química, eu vou explicar depois na aula de ligações para vocês, se chama ligação covalente. Então, isso é uma ligação química. Só que aí eu vou dar uma informação para vocês. O átomo de cloro é mais eletronegativo que o átomo de hidrogênio. Estou dando essa informação para vocês. O que significa isso? Eletronegatividade é a propriedade do átomo de atrair para próximo de si os elétrons da ligação química. Significa então isso que apareceu, que o cloro atrai os elétrons da ligação química para próximo dele. Significa que esses dois elétrons que estão em um balãozinho,
eles não estão equidistantes entre o hidrogênio e o cloro. Eles estão mais próximos do cloro e mais longe do hidrogênio, dessa forma aqui. Porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, isso é eletronegatividade. E o que faz um átomo ser eletronegativo? Moçada, duas características. Primeiro, o átomo tem que ser pequeno. Por quê? Para a camada de valência estar próxima ao núcleo, que é o que de fato vai fazer a atração aos elétrons. E ter muitos prótons. Quanto mais prótons tiver, maior a atração ao núcleo. E a segunda característica é ter a tendência de ganhar os elétrons. E quem tem essas duas características muito bem são os ametais. Então, moçada, para a gente ver como que a eletronegatividade varia na tabela periódica, vamos ver quais que são os elementos, o mais eletronegativo e o menos eletronegativo. Antes de qualquer coisa, eletronegatividade tem a ver com elétron. Então, tira fora os gases nobres. Então, vamos ver. Primeiro, qual é o elemento mais eletronegativo? É o flúor, moçada. Por quê? Olha só, o flúor ele é pequenininho. Ele está no segundo período, só tem duas camadas. E ele está na família 7A, então ele quer ganhar um elétron para ter a estabilidade dele. Então ele tem a tendência de ganhar elétrons. E qual é o elemento menos eletronegativo? É o que está na extremidade oposta. É o frâncio, moçada. O frâncio é um átomo grande, tem 7 camadas, e ele está na família 1A. Então ele tem a tendência de perder um elétron para adquirir sua estabilidade. Então, dessa forma, a gente, resumindo, nós temos que o flúor, por um lado, é o elemento mais eletronegativo e o frâncio é o menos eletronegativo. Então, desses dois elementos, nós vemos que a eletronegatividade aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, está aí a eletronegatividade. E eletronegatividade é uma propriedade importantíssima, moçada, porque nós vamos falar dela em vários outros assuntos de química, não só assuntos de primeiro ano do ensino médio, como segundo e terceiro também. E existem alguns elementos cuja sequência de eletronegatividade você tem que saber. A gente chama isso de fila da eletronegatividade. E esses elementos estão aqui. Começa no flúor, que dessa sequência é o mais eletronegativo, e é o mais eletronegativo da tabela também. E termina no hidrogênio, que dessa sequência é o menos eletronegativo. Então, olha só a sequência: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Josias, tem que decorar isso? Jamais. A gente não preza por decorar, que a gente preza por entender ou macetes que nos ajudem a gravar as coisas. E aqui tem uma frase que é um macete para te ajudar a gravar. Você vai pensar assim, nessa frase aqui, ó. Fui ontem no clube brincar e escorreguei, corri para o hospital. Fui ontem no clube brincar, escorreguei, corri para o hospital. Moçada, pelo amor de Deus, escorregar é com E, tá? Não é com I. Eu só coloquei com I aí, forcei um pouquinho a barra para dar certo a frase, tá bom? Mas, José, eu não quero esse escorreguei com I. Então, eu te sugiro uma outra frase. Você pode gravar essa daqui também, ó. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. Então, fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. Ou ainda, alguns preferem não frase, mas a gente falar isso de uma forma um pouco cantada. Olha só. Fom cloro brisque, pH. Fom cloro brisque, pH. Então, fom cloro brisque, pH. De qualquer uma dessas frases serve desde que você grave essa fio. E moçada, tem que saber isso mesmo, tá ok? A gente vai usar isso nos próximos assuntos. Beleza, galera. Então finalizamos a eletronegatividade e vamos para a eletropositividade, que como o próprio nome sugere, é o inverso, é o contrário da eletronegatividade. É a tendência do átomo, a vontade do átomo querer se afastar dos elétrons da ligação química. E o que faz um átomo ser eletropositivo? As características são inversas ao que ele faz ser eletronegativo. O átomo tem que ser grande e ele tem que ter a tendência de perder elétrons. Quem faz isso muito bem na tabela periódica? Os metais. Os metais são muito eletropositivos. Eles querem perder elétrons e eles querem afastar os elétrons da ligação química para longe dele. E aí, moçada, para a gente ver como
a eletropositividade varia na tabela periódica, é só você pensar na eletronegatividade e fazer as setas ao contrário. Então, olha só, exclui os gases nobres, ó, falou eletropositividade, tem elétron aí no meio, então exclui os gases nobres. Então, ela vai variar, ela vai aumentar de cima para baixo e vai aumentar da direita para a esquerda. É o inverso da eletronegatividade. Raio iônico, moçada. O que é raio iônico? Como o próprio nome sugere, é o raio do íon. E quando a gente fala em íon, nós temos dois tipos de íon. O íon positivo, que é o cátion, e o íon negativo, que é o ânion. Então, no cátion, no íon positivo, quando um átomo perde elétrons, o raio iônico do cátion, ou seja, o tamanho do cátion vai ficar menor do que o seu átomo neutro de origem. E no caso do ânion, que é o íon negativo, quando um átomo ganha elétrons, se tornando um ânion, então este ânion fica maior do que o átomo neutro. Deixa eu mostrar uma animação que fica mais fácil de gravar. Olha o cátion, vamos imaginar um átomo de sódio. Tá aí, desenhei um átomo de sódio, um átomo neutro. Vamos retirar um elétron da camada de valência. Olha o último elétron da terceira camada dele. Tirei. Então agora ele não tem mais esse elétron. Como não sobrou ninguém na terceira camada, ele ficou com duas camadas. Então, moçada, ele já ficou menor, o íon sódio já ficou menor, porque ele só tem duas camadas agora, e além disso, ele tem carga positiva, então ele atrai mais fortemente os elétrons. Por esses dois motivos, o tamanho do íon sódio, do Na+, é menor do que o átomo neutro de sódio. E no caso do ânion, íon negativo, vamos pegar o átomo de cloro, tá aí, cloro, um átomo neutro. Agora vamos colocar mais um elétron nele. Tá aí, coloquei um elétron. Moçada, ele se tornou o íon Cl-. Como ele é um íon negativo, há mais repulsão com os elétrons da eletrosfera. Portanto, como esses elétrons vão sofrer mais repulsão, eles vão ficar um pouco mais afastados do núcleo. Então, o tamanho do íon vai ser maior. Então, o cloreto, que é o íon Cl-, ele é maior do que o átomo neutro de cloro. Então é isso, moçada. O cátion é menor do que o átomo neutro e o ânion é maior do que o átomo neutro. Beleza, galera? Então aqui nós terminamos as propriedades periódicas e eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Primeiro, raio atômico. Lembra como varia? De cima para baixo e da direita para a esquerda. Ele aumenta de cima para baixo e ele aumenta da direita para a esquerda. Galera, agora uma dica. As outras propriedades que se seguem, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, essas três propriedades, a variação delas é ao contrário do raio atômico. As três, tá bom? Então vou repetir. Energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eles variam ao contrário do raio atômico. Então, por exemplo, energia de ionização, você vai fazer as setas ao contrário do raio atômico. Afinidade eletrônica, a mesma coisa da energia de ionização. E eletronegatividade, a mesma coisa. Beleza, galera? E aí, faltou só eu colocar aí eletropositividade. Eletropositividade varia ao contrário da eletronegatividade. Então tá aí. Eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. E aí nós finalizamos as propriedades periódicas. E agora vem as propriedades aperiódicas. Galera, é legal você ver essa parte, essa aqui é bem mais rápido, mas você tem que focar nas propriedades periódicas que são mais importantes e com certeza vai ser mais cobrado ali no seu Enem, no seu vestibular. Primeiro, volume atômico. O que é volume atômico? É o volume ocupado não por um átomo, moçada, mas por um mol de átomos. E mol é uma palavra que significa uma quantidade muito grande, de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, volume atômico é o volume ocupado por 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, ou um mol de átomos. E isso não depende só do raio do átomo, mas depende da distância que os átomos têm entre si. Dependendo do átomo, quando você faz um agrupamento de muitos átomos de um mesmo elemento químico, esses átomos podem ficar mais próximos entre si ou mais afastados. Então, o volume atômico não depende só do raio atômico, porque senão seria a mesma coisa, mas depende também da proximidade ou não dos átomos entre si.
Então, galera, como a propriedade aperiódica, ele não tem uma variação regular. Olha como ele varia. Ele varia dessa forma aí. Não aconselho a ficar decorando. É muito raro cair uma questão dessa. Na verdade, ultimamente eu não tenho visto cair de propriedades aperiódicas, mas eu vou deixar aí para vocês, tá bom? Moçada, a próxima propriedade é a periódica, densidade. Densidade é a razão entre a massa e o volume de uma substância. Então, essa formulinha aí, massa dividido por volume. E no caso dos elementos químicos, olha que maluco como ela varia. Dessa forma aqui. Também é uma propriedade aperiódica, não tem uma regularidade na variação dela. Só uma curiosidade, o elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio. O ósmio é o elemento mais denso. A última propriedade aperiódica é a temperatura de fusão e ebulição dos elementos. Lembrando que temperatura de fusão é a temperatura que ocorre a passagem do sólido para o líquido. E temperatura de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Moçada, olha esse que maluco, mais maluco ainda a variação dessas propriedades, tá? Então, moçada, uma propriedade aperiódica também. E só por curiosidade, o elemento que tem maior temperatura de fusão e ebulição da tabela é o tungstênio. Não é à toa que aquelas lâmpadas incandescentes mais antigas são chamadas lâmpadas de tungstênio. Eles têm um pedacinho, um filamento, um pedaço do metal tungstênio. Essa lâmpada, moçada, quando esse filamento fica incandescente, a temperatura fica altíssima. Só que o metal não pode se fundir, senão a lâmpada para de funcionar. Então é utilizado o metal tungstênio justamente pela altíssima temperatura de fusão e ebulição. Então é isso, galera. Encerramos aqui essa parte aqui dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado e vocês tenham entendido as propriedades periódicas e aperiódicas, mas principalmente as propriedades periódicas. Um abraço, moçada. Então, galera, essa foi nossa aula sobre propriedades periódicas e aperiódicas, finalizando assim o tema tabela periódica. Espero que essa aula tenha te ajudado, que você tenha entendido e agora tente fazer os exercícios da lista. Valeu, galera, brigadão, até a próxima aula. Tchau, tchau.